E eu queria perguntar para você, Renato, que está o tempo todo conversando, discutindo, buscando fontes, falando de política o tempo todo. Política, Renata, política importa? Política importa muito, muito, Caldini. Às vezes, as pessoas se esquecem e elas pensam em política só no nosso chamado para votar a cada 2 anos, né? Este ano que está acabando nas eleições municipais, daqui a 2 anos nas eleições para presidente, governador, para renovar as casas do Congresso, as assembleias legislativas. E por algum motivo as pessoas pensam sempre nesses momentos de eleição e elas pensam nos políticos profissionais, nos atores da política, que por vários motivos que a gente pode discutir aqui, motivos justos, às vezes motivos nem tão elaborados, mas se desgastaram muito junto à população com o passar dos anos. E tudo isso faz com que, às vezes, as pessoas se esqueçam que políticas são as nossas relações. E a gente corre o risco de, por ter uma ideia ruim de histórias do passado mais ou menos recente, a gente esquecer disso e falar assim, eu não quero saber de política porque eu não quero saber dos políticos. E a gente corre um risco muito grande quando a gente faz isso, porque na vida, toda vez que a gente abre mão de escolher algo, alguém escolhe pela gente, né? E isso não é uma coisa boa, porque às vezes quando a gente escolhe, a nossa escolha pode nem ser a vitoriosa. E eu não estou falando só de eleições, não, voto na urna eletrônica a cada 2 anos. Eu estou falando de outras escolhas que a gente tem na vida, na vida cotidiana, na escola dos nossos filhos e tal. Quando a gente escolhe o que a gente acha melhor, mesmo que a nossa escolha não seja vitoriosa, a gente fez o nosso papel, a gente fez uma participação e aquilo nos credencia para, em algum momento, falar: olha, eu sabia que desse jeito não ia dar certo, eu prefiro desse outro jeito aqui, que tal a gente voltar com essa proposta? É o participar. Você, na sua super experiência convivendo com esses caras diuturnamente, tem político bom? E tem político bom em todos os segmentos ou não? Na minha experiência, existem pessoas sérias. Existem pessoas sérias nos mais diversos pontos do espectro político. É evidente que tem, ao longo desse espectro, pessoas que defendem ideias absolutamente indefensáveis, porque atentam contra os princípios mais básicos da humanidade, da civilidade e da democracia, tá? Isso existe, o que não me impede de dizer que eu acredito e por experiência própria sei que existem sim pessoas sérias e que a gente pode, escutando bastante gente, a gente pode encontrar essas pessoas e ouvi-las, porque isso é importante. E ouvir não só elas, viver num princípio de tentar escutar sempre, parar um pouco e escutar sempre o que os outros estão querendo dizer para nós. Ouvindo tudo que você falou, né? E o Brasil recentemente experimentou diversos, de novo, matizes da política brasileira. Nós tivemos a esquerda no poder central, nós tivemos o centro, por um período mais curto, no poder central, e agora temos a direita no poder central. Então, que interessante, a gente foi degustando um pouquinho de tremoço, um pouquinho de azeitona, um pouquinho de salaminho, né? Para ver o que a gente gostava. Isso é um indício que a democracia está funcionando? E aí vem a pergunta, na verdade. Você vê, nesse seu acompanhamento todo, nós estamos como democracia, né? Estamos evoluindo ou estamos involuindo? Há esperança no futuro para a política brasileira? Olha, vamos começar com se a democracia está funcionando. A gente precisa, eu creio que a gente sempre precisa pensar na democracia não como um equipamento doméstico que ele está funcionando até o dia que ele não funciona mais, né? Mas como uma construção de todos que para a gente estar no ponto em que a gente está, resultou do esforço de muita gente durante muitos anos. Nós não desfrutamos sempre dos direitos de que nós desfrutamos hoje, né? E para que a gente chegasse nessa situação, muita gente se esforçou. Então, para que a gente possa transmitir esse legado e para que ele possa ser aperfeiçoado pelos nossos filhos, por quem está começando a lidar com essas questões todas, a gente não pode pensar que ela está lá direitinha, funcionando, ligada na tomada e a gente não precisa, a gente aperta o botão do on e do off.
Não, a gente precisa viver isso no dia a dia, cada um na sua vida, com a sua profissão, dentro da sua casa, cuidando de quem tem que cuidar. A pessoa precisa se sentir implicada nisso. Eu sei que é difícil, porque a gente tem tantos problemas para resolver no dia a dia, problemas tão concretos, dificuldades de cada um, dificuldades de saúde, dificuldades de trabalho, dificuldades de lidar com essa realidade tão transformada que a pandemia trouxe para nós, que é difícil pensar nisso. Mas fica um pouco mais fácil, eu acho, Caldini, quando a gente pensa que cada uma dessas nossas atividades e a maneira como a gente encara cada uma delas, e a maneira como a gente trata o outro, e a maneira como a gente espera que o outro nos trate, e a gente estabelece um limite, olha, até aqui eu vou, daqui eu não passo, etc. Se você começa, você está fazendo política no teu dia a dia, no teu cotidiano, e você está lembrando que você precisa participar, manifestar, a sua voz precisa ser ouvida. Se você achar que ela não não desanime, porque muitas vezes a nossa voz ela não é ouvida sozinha, ela é ouvida junto com outras vozes que a gente não está nem percebendo naquele momento, mas que estão pensando e vocalizando as mesmas preocupações que a gente tem. Renata, super prazer, muitíssimo obrigado. Foi uma conversa Eu é que agradeço. Enriquecedora e muito positiva. Nós estamos agora aqui à véspera do Natal, dia 20 de dezembro, véspera de um ano que se inicia. Então, ouvir gente que tem uma visão calçada na realidade, concreta e serena, mas ao mesmo tempo auspiciosa como a sua, é uma felicidade, é um prazer. Muito obrigado. Em nome das Casas André Luiz. Uma alegria participar, um evento lindo para todos.